eu explico, tá? Tá caindo o muro, né? Copiem esse quadrinho no caderno de vocês, desse jeito que tá. Eu vou explicar, tá? Vamos que vamos, tá, gente? Eu mandei 2 zap aí para ver se eu tenho informação. Aí o lá de São Pedro, o colega não confirmou não, tá? Ele falou que não sabe que vai ver essa semana se vai ter o concurso de São Pedro mesmo. Mas o de Iguaba confirmou. Falou que a informação é de dentro da prefeitura de que vai ter o concurso agora em 2026, tá? O que eu posso falar aqui, eu sei que eu tive contato com o de Saquarema, né? Eu tive contato com o suplente vereador e ele falou, confirmou para mim que em Saquarema vai ter. Então a gente vai ter bastante concurso nesse ano, tá, gente? Se alguém souber alguma coisa que de Araruama, fala aí. De Maricá vai sair também? Maricá, eu vi uma matéria na Folha Dirigida. Parece que tem uma previsão, pelo menos para a Guarda Municipal, um bom concurso. É um bom concurso, né? Para também ter espaço. É, não, tá municipal, sim. Falou que é 9 mil inicial lá, né? Parece. Cara, eu não sei se é o inicial, eu sei acho que não é inicial não, mas é porque É. tem muitas... muita gratificação. Muitas Lá tem gratificações. rádio. Se vocês, ó, quer ver o que eu costumo fazer, né? Vou confessar aqui para vocês, tá? Eu entro no portal de transparência e olho a remuneração da galera. Aí tu olha pelo cargo lá, se tu souber o nome de alguém, tu joga o nome. Se não souber, tu olha o cargo e tu consegue ver quanto realmente ganha, né? Porque no edital sai um valor que não é o real, né? Aí quando tu entra no portal de transparência, tu vê o salário bruto, o salário bruto. Lá no Rio acho que é 10 mil. 10 mil? É. Eu sei que Maricá está ganhando bem, Maricá está pagando bem. Eu tenho alguns alunos, caras foram alunos meus que estão trabalhando lá, estão satisfeitos. Mas acho que eles armaram, agora que eles liberaram uma galera, né? Um aporte. Ah, sim. Lá tem um grupamento já está armado. É esse aí que está ganhando um pouquinho mais. Não, mas eu acho que todos ganham mais do que o vencimento básico. Porque eles têm a RAIS. É que nem Saquarema. Posso falar bem de Saquarema porque eu conheço lá. Lá em Saquarema tem a RAIS, que é uma gratificação extra, um extra, né? Então tu faz hora extra, tu ganha mais, né? Então, lá em Saquarema, por exemplo, se você pegar no edital, o guarda municipal, tu vai ver lá 1.800, 2.000 reais. No cotidiano, o cara ganha 5. 4 e pouco, 5 e pouco, dependendo da quantidade de rastro que o cara faz, de hora extra, né? Mas tem lá o cartão de alimentação, tem outras vantagens, então vale a pena, tá, gente? Hoje, cara, eu vou falar, quero fazer para a Guarda Municipal, o meu conselho é fazer. Porque a Guarda Municipal, gente, o movimento tá assim, ó. Movimento de crescimento, tá? O STF já entende, a gente vai trabalhar isso aqui hoje ainda. O STF já coloca a Guarda Municipal como atividade equiparada policial. Já entende que a Guarda Municipal faz parte da segurança pública. Então, agora tem esse movimento deles andarem armados. Provavelmente, gente, é um processo de crescimento, entendeu? Então, ainda tem alguém que não enxerga a guarda como um bom concurso. Daqui a pouco vai mudar de opinião.
Ah, mas eu não sou operacional. Tem espaço para administrativo também. Né? Alguém vai ter que lançar os autos, alguém vai ter que fazer a folha de pagamento, então tem espaço para todo mundo. Tá? O negócio, gente, é a gente estar preparado para o que vier. Então, como é que funciona isso? Vamos preparar. Vou preparar para o curso, vou estudar. Daqui a pouco vem o Detran no meio do caminho. Aí eu pego aí, volto mais uma ou duas matérias. Né? Por exemplo, quem vinha estudando português, administrativo, constitucional, vai pegar o TJ. Né? Aí tem que botar o quê? Processo civil e processo penal. Mais a legislação do TJ, mas metade já está ali na mão. Né? Degás, botou a matéria de essa parte toda, mas tinha o português, tinha o administrativo, tinha o penal, tinha o constitucional. Isso aí você aproveita para tudo, né? Qualquer concurso que sair daqui para frente, português, informática, administrativo e constitucional, caem todos. Aí alguns caem penal, processo penal também. Então, vocês já estão com 60% do caminho andado, se estiver bem. Então é aquele trabalho de estudando, na hora que sair, adequa o estudo. Falta uma matéria, bota essa matéria, mas o restante já está preparado. Né? Aí estava pensando assim, lei de improbidade. Lei de improbidade cai em tudo. Não tem mais concurso que não cai lei de improbidade. Né? Qualquer concurso que tenha criminal, cai a lei 9.099 de juizados especiais. Então, essas leis vão estar no nosso cotidiano de estudo. Tá legal? Então vamos falar do teto remuneratório. O que é o teto remuneratório? É o máximo que um agente público pode ganhar na administração pública. Né? No Brasil, vou ver aqui por poder, tá? No Brasil, como regra, quem ganha mais é o ministro do STF, tá? Hoje é alguma coisa em torno de 46 mil e pouco, mas no teto, e essa informação é importante, não entram as verbas de caráter indenizatório. Não entram as verbas de caráter indenizatório. Né? Então, uma ajuda de custo, né? Uma coisa que precisa indenizar o servidor, essas verbas não entram. Então, às vezes alguém fala, pô, mas o teto é 46 mil, mas o juiz tal, o juiz ganhou 90, ganhou 100. Se a verba for de caráter indenizatório, está dentro da legalidade, tudo bem? Está dentro da constitucionalidade. Então, a primeira informação que a gente vai botar no nosso caderno é essa que eu vou falar. Coloque assim: para fins de análise do teto remuneratório, não serão computadas as verbas de caráter indenizatório. Ponto. Com isso, excepcionalmente, poderá haver remunerações superiores ao teto. Tudo bem? No caso, seriam os auxílios? Auxílio, verba assim, o cara se mudou, aí ele recebe um auxílio porque se mudaram, né? Ou uma verba de caráter indenizatório, por exemplo, uma diária, né? Uma diária possível. Então, por exemplo, às vezes o cara, ele está no teto, mas recebeu uma indenização, uma verba indenizatória, indenização de férias, por exemplo. E aí o que acontece? Aquilo ultrapassou o limite do teto. Pode. As verbas de caráter indenizatório podem permitir que vá além do teto constitucional. Tá? Aí, gente,
No âmbito federal, quem ganha mais? Né? Quem ganha mais no geral e no âmbito federal. Em todos os poderes é o ministro do STF. Tá? Ele não faz parte do Legislativo. Mas ninguém do Legislativo ganha mais que o ministro do STF. Ele não faz parte do Executivo. Mas ninguém do Executivo ganha mais que o ministro do STF. E ele faz parte do Judiciário. O STF é o Supremo Tribunal Federal. É o órgão do Poder Judiciário. Tá? Então, o ministro do STF, que está no topo do Poder Judiciário, ele ganha mais no âmbito federal. Então, se você falar no Executivo, a base tem que ser o ministro do STF, embora seja do Judiciário. No Legislativo é a mesma coisa, no Judiciário é a mesma coisa. Tudo bem? No âmbito dos estados, quem ganha mais no Poder Executivo? O governador. O teto do Poder Executivo estadual é o governador. Ok? Mas ele vai ganhar mais que o ministro do STF? Não. O teto do Poder Legislativo estadual ou distrital, quem é? Deputado estadual. Mas ele vai ganhar mais que o ministro do STF? Não. E no TJ e no Judiciário estadual, quem ganha mais é o desembargador do TJ. Mas ele não ganha mais que o ministro do STF. Legal? Vamos para os municípios. No município, quem ganha mais? No Executivo é o prefeito. Do Legislativo, alguém ganha mais que o prefeito? Não. Mas o prefeito não ganha mais que o ministro do STF. Ok? E no Judiciário? Não tem Judiciário municipal, tá? O Judiciário, o Poder Judiciário só tem federal e estadual. É o único poder que não tem municipal. Tudo bem? Tranquilos? Teto remuneratório, alguma pergunta? Podemos passar para o próximo ponto? Beleza. Sabendo esse quadro aí, gente, mata várias questões, que é essa informação da indenização. Então, ponto 3 também a gente superou. Agora a gente vai para o ponto 4. Ponto 4 é bem bacana. Então, olha só. Esse ponto vai falar da acumulação remunerada de cargos públicos. O que é isso, Fábio? O servidor público, ele pode acumular cargo? Essa é a pergunta que a gente faz aqui, né? A regra geral é não. Mas a Constituição traz algumas hipóteses de possibilidade de acumular cargos públicos, remuneradamente, né? Então vamos lá, devagarinho em algumas situações. Professor pode acumular 2 cargos? Pode. Então vamos lá, professor. Com outras de professor, não é? Também pode técnico ou científico, não tem negócio Isso, boa. O professor pode acumular com técnico científico? Sim. Pode. Olha aí, professor, sendo prestigiado, né? Prestigiado para trabalhar no E ar. hoje é o mais respeitado na sala de aula. É verdade. Então. É Só verdade. para trabalhar não é meu. É verdade. Conseguir ter um salário para sobreviver, É coitado. verdade. E outros falar, cada vez menos gente querendo ser professor. É, que era a autoridade Não máxima. tem como, né? Muito difícil. Autoridade máxima. Vocês conhecem alguém que fala assim, eu quero ser professor? Eu quero fazer concurso público para ser professor? Não. Conhece? É pouca gente, né? Pouca gente. A maioria quer ser juiz, policial, outras coisas, né? Então eu dou o maior valor ao professor, né? Realmente. Crespo tá pensando em ser professor também. Quem? Crespo. Eu falei, meu Deus. Mas não público, né? Não tá Público. 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 Para a escola pública que ele quer.
Então, professor mais técnico científico. Fábio, o que é um cargo técnico científico? Aí eu vou repetir as palavras do STF. Não são as minhas palavras. O STF entende que o cargo técnico científico é um cargo privativo de uma formação específica. Então, por exemplo, o cara, ele é professor, ele passa por um concurso de agente administrativo que exige qualquer formação superior. Ele está nessa regra? Não. Fala, mas o cargo é técnico. É técnico administrativo o nome. Ele não está na regra. Porque o STF entende que técnico científico ele tem que ter somente aquela formação específica. Então, olha só. Técnico em enfermagem, técnico em radiologia, ele só tem aquela formação. Ele só tem aquela formação que lhe permite ser técnico. Tudo bem? Técnico em segurança do trabalho. Pode? Pode, porque ele tem que se formar em segurança do trabalho. Então, o técnico científico, para fins dessa acumulação, para o STF, é aquele que exige uma formação específica. Não pode ser um técnico assim, o cara é técnico administrativo, aí ele faz prova, fala assim, qualquer formação. Não, não pode. Tem que ser uma formação específica. Tudo bem? Vou colocar essa observação aqui do lado desse técnico científico aí. Coloquem assim, para o STF, técnico científico é aquele que exige uma formação específica. E aquele que exige uma formação específica. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Professor, e o cara pode ser professor, por exemplo, do estado com uma do professor do município? Pode. Não fala sobre ente federativo, né? Então, beleza. O que mais, gente? Profissionais da saúde. Com profissão devidamente regulamentada, assim fala a Constituição. A gente normalmente pensa em quem? A gente pensa no médico, não é? Mas o enfermeiro está nessa? Tá. O fisioterapeuta está nessa? O psicólogo está nessa? Está nessa. A galera da saúde, né? Antes era só médico? Não era? Antes era médico? Eu vou te confessar que eu não sei, mas eu já ouvi essa informação, que antigamente era só médico. Eu acho que foi atualizado. Mas aí veio uma emenda constitucional ao longo do tempo e colocou profissionais da saúde. Ali depois de saúde, deixa eu... Devidamente, com profissão devidamente regulamentada. Em cima. Não, mas... Que? Depois da saúde. Ele Com profissão devidamente regulamentada. Olha, então a gente já viu aí, como regra, não é possível a acumulação remunerada de cargos públicos, mas a Constituição traz algumas exceções, né? Então a gente já viu 3 aqui, tem mais? Tem mais em outros artigos da Constituição, olha só. Magistrado quem é, gente? É o juiz, não é? O juiz, o desembargador. O magistrado pode ter uma profissão como professor? Pode. Aí vai vir com outro nomezinho, tá? Vai vir com o nome magistério. Magistério. Então, de magistrado para magistério pode?
diferença de magistério para professor? Assim, não teria Não. diferença? Só o É nome? o nome técnico, né? Ah, tá. Se vier magistério, é mesmo do professor. Ah, É o nome técnico. Tudo bem? E aí a gente falou aqui do teto constitucional, agora há pouco, não falou? Quem está no topo? O STF. Ministro do STF. A gente tem uma situação de cunho prático aqui. A gente tem um ministro do STF, deve ter até mais, mas que é publicado, um ministro chamado Gilmar Mendes, e esse ministro ele tem, segundo, né, ele saiu aí, ele também dá aula em faculdade pública. Mas se o salário do ministro do STF já é o teto constitucional, se ele der aula no setor público, vai ultrapassar o teto constitucional, não é? Ele já está no teto, aí ele pega mais uma matrícula com o professor público e ultrapassa, não é? Se esse for o exemplo, tá, gente? Estou dando exemplo aquilo que eu vejo nas coisas. É possível ultrapassar o teto constitucional com essa acumulação? Sim. Por quê? Porque para fins de verificação do teto constitucional, é analisado cada cargo acumulável individualmente. Tudo bem? Não somos os dois. Não é a soma dos dois. É cada cargo individualmente. Então, um ministro do STF, que é um magistrado, ele já está no teto. Ele pode acumular com o professor público, lembrando sempre que essa acumulação que eu estou falando é de cargos públicos, né? E ganhar os dois, ultrapassando o teto, porque o teto é sobre cada cargo individualmente. Tudo bem? Tranquilo? A mesma coisa para membro do MP. MP é o Ministério Público, né? Quem é o membro do MP? O promotor é membro do MP? É. Hã? Sabia que podia acumular com o professor. Ele podia acumular. Pode, só o magistério. Tudo bem? E você vai estar no 127 da Constituição, lá, né? Porque vem todos no mesmo artigo, tá, gente? Eu estou trazendo a compilação de toda a Constituição para vocês. Nesse caso aí da saúde, é só os profissionais que são da mesma competência, né? Por exemplo, psicólogo, médico, enfermeiro, né? Não pode ser igual o professor lá que tem a questão do técnico científico, né? Pode ser o professor e o técnico. Sei, ele é mesmo, ele é enfermeiro aqui, enfermeiro ali. Isso aí. Tranquilo aqui, gente? Legal sim ou não? Mas tem mais? Vamos lá, vamos trazer agora para o âmbito político, o âmbito eletivo, né? Nós temos cargos eletivos, não temos? Tem um cargo que o cara pode acumular se tiver compatibilidade de horário. É o de vereador. Vereador, ele pode acumular, mas aí tem um pré-requisito, tem que ter todos esses, tá, gente? Compatibilidade de horários, ok? Então o cara é vereador. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu em Saquarema, tá? Lá, quem é de Saquarema vai saber o cara. Uma pessoa que era médico da cidade, antigamente era vereador. E também tinha uma matrícula pública como médico. Ele acumulava médico e vereador, né? Cargos públicos dois, mas havia compatibilidade de horário, estava dentro da regra. Então, o cargo de vereador dos políticos, né? Prefeito pode acumular? Não. Governador pode acumular? Não. Presidente pode acumular? Não. Deputado pode acumular? Não. Mas vereador, com mais um cargo, pode acumular desde que haja compatibilidade de horários, tá? Então, vereador, mais um cargo. Professor, é legal também um policial militar, na sua folga, trabalhar com segurança privada? Mas Então, aí não é cumulativo. o que acontece? Aí não é acumulação, não está nesse caso aqui, né? Não, sim. O que pode, assim, aí vai depender se o regulamento, e eu não sei te informar, se o regulamento militar permite e se a atividade por ele exercida não for contrária à instituição.
Estou falando isso porque ele é um funcionário público, né? Não Sim. tem que ser funcionário público. Sim, então, PM. mas qual é o entendimento? O entendimento é o seguinte, funcionário de área policial, ele pode exercer na iniciativa privada algumas coisas, desde que não vá de encontro contrariamente aos valores da instituição que ele pertence. Então o cara é policial militar, faz um bico no jogo do bicho, não pode. Faz um bico com um contraventor, não pode. Faz um bico com qualquer outra coisa assim que vá contra. Entendeu? Mas tem bastante, infelizmente tem. A RAS diminuiu, né? Com a hora adicional diminuiu bastante, mas ainda tem. Então aqui, ó, compatibilidade de horário. Então a gente já viu aqui que tem uma série de hipóteses constitucionalmente permitidas para acumulação remunerada de cargos públicos. Tudo tranquilo até aqui? Então aqui a gente tem que memorizar isso aqui, esse quadrinho aí. Professor, nesse caso, voltando nesse caso de polícia, a gente tem um fator muito claro na nossa cidade. Eu acho que o secretário hoje de segurança da Arama é um policial. Nesse caso que ele pede uma licença não remunerada para exercer a função de secretário de segurança, ele pede uma licença. Ou ele continua recebendo da polícia como secretário? Não, porque ele não está exercendo. Não está exercendo. Mas ele pode voltar. Pode. O carro dele Não é perde um o carro, né? Então, o que acontece? Aí a gente vai para o Estatuto dos Servidores, né? O Estatuto dos Servidores vai dizer em algum momento lá que se ele for licenciar, ele pode se licenciar para exercer algum cargo na administração pública. Ele pode se licenciar. Aí o órgão cessionário, que recebe o servidor, fica responsável pelo pagamento. Entendeu? É muita coisa. Mas beleza, boa pergunta, tá? Isso aí mesmo. É isso que vai movimentando a aula, gente. Pergunta de vocês. Tranquilo aqui? Até aqui tá tudo bem, gente? Mas vamos mais além aqui, olha só. Eu falei de vereador, né? O prefeito pode acumular? Não. Mas o prefeito pode optar pela remuneração. O prefeito pode optar. Vamos imaginar que tenhamos um cara que ele seja médico do município, servidor público da área médica, ok? Se candidata a prefeito, ganha. Ele pode acumular? Não. Mas ele pode optar pela remuneração. Eu ganho mais como médico que como prefeito. Então, recebe a remuneração de médico e exerce o mandato do prefeito. Sem exercer como médico? Oi? Sem exercer como médico? Não entendi. Sem exercer como médico? Se exercer como médico, ele pode optar pela remuneração. A Constituição Só a permite. remuneração. Pela remuneração. Ele não pode acumular, o prefeito não pode acumular, ao contrário do vereador. Vai optar por mais alto, né? Aí depende dele. Normalmente é isso. Normalmente é isso. Geralmente é isso. Tá legal, gente? Agora, o cara é deputado, não tem direito de opção. O cara é governador, não tem direito de opção. O cara é qualquer outro cargo, não tem direito de opção. Ele tem direito de opção se ele for prefeito. E tem direito a acumular se houver compatibilidade se ele for vereador. Legal? Se ele, no caso, se ele for aposentado, exercer um cargo, sei lá, como vereador, prefeito, alguma coisa, ele continua recebendo. As regras da aposentadoria são o espelho das regras da atividade. Então vamos imaginar o seguinte, o cara vamos lá, ele quer ser vereador e ele tinha um cargo que ele está aposentado. É essa a pergunta, né? Ele já é aposentado e, sei lá, foi eleito vereador. Ele é aposentado vereador? Pode. Mas continua recebendo a aposentadoria, não implica em nada no dinheiro deles. Pode. Pode, porque nesse caso vai ter compatibilidade de horário. Ele já está aposentado em um. Entendi. Entendeu? Agora, prefeito. Vamos pensar lá. Prefeito. O cara é aposentado e se candidata a prefeito. Ganha. O que ele vai fazer? Ele vai poder acumular tudo? Sim ou não? Não. O prefeito pode acumular? Se tivesse essa atividade, ele poderia acumular? Mas ele perderia a aposentadoria dele por isso? Não perde, mas ele faz opção pela coisa Só pelo momentânea. recebimento como se fosse do médico. no caso, né? Isso aí. Olha só, na atividade, o prefeito ele pode acumular? Não. Não. Então essa regra valerá para a aposentadoria também. Ele vai poder acumular?
Não. Tá? É a mesmo raciocínio que a gente vai Mas aí fazer. o mandato do prefeito, ele não é permanente, ele é 4 anos. Temporário. E aí suspende o recebimento daquela aposentadoria e quando terminar ele Volta à ao situação. recebimento. Isso aí. Isso aí. Lembrando que os chefes do Poder Executivo só poderão ter sequencialmente quantos mandatos? 2. 2. Prefeito pode se reeleger por uma vez. Governador pode se reeleger por uma vez. Presidente da República pode se reeleger por uma vez. E vereador? Mais vezes. Várias vezes. Deputado? Várias vezes. Tudo bem? O Os Conselho membros. Tutelar também está com essa regra. Oi? O Conselho Tutelar também tem. Também tá? Mas os mandatos do Legislativo não tem limite de reeleição. Legal? Vamos colocar a regra do prefeito na nossa observação. Coloquem assim, por favor. Prefeito não poderá acumular com outro cargo público. Vírgula. Mas poderá optar pela remuneração de um deles. Tranquilos? Vamos voltar aqui no vereador. O vereador pode acumular, não pode? Mas tem uma regrinha. Qual é a regrinha? Compatibilidade de horário. E se não tiver compatibilidade? Não pode. Não pode, mas aí o que ele faz? Ele tem dois, ele tem de vereador e tem o cargo público. O que ele faz? Ele escolhe, ele vai para a regra do prefeito. Aí ele escolhe qual que ele quer ficar. Qual que ele quer receber, né? Tudo bem? Então, beleza. Posso apagar aqui? A gente está falando de professor, mas realmente o professor está cada vez, professor assim, né, da administração pública, está cada vez mais difícil o trabalho, né? Porque a gente tem, lógico, professores novos, tem professores já muito antigos, e que a linguagem está cada vez mais longe do público novo, né? Então há uma dificuldade a mais, a barreira da linguagem. Né, Eu não vejo tanto quanto isso, não. Eu vejo mais, eu acho, falta de respeito respeito dos também, né? alunos, né? E os pais. Eu acho que o pior são os pais. Mas eu digo assim, por exemplo, é que às vezes a gente está com uma visão, se a gente tiver uma visão assim de ensino fundamental, ensino médio, a gente vê que está cada vez mais distante a linguagem do professor tradicional, conservador, para o aluno. Isso acaba criando também uma barreira, né? E tem pouco estímulo para o cara ser professor. Eu conheço muita gente assim, que ninguém pensa, pouca gente quer ser um professor, né? O cara tem um monte de cargo assim, eu tenho um respeito pelo... O cara quer ter um monte de cargo, mas não quer ninguém, dificilmente eu quero ser professor. Então não tem tanta gente, assim, como já teve em outras épocas, sabe? Eu acho que o ECA passa muito mão na cabeça dos que não estão certos. Pode Para não ser. falar delinquente. O professor não pode falar mais atravessado que você está... É bullying, é não sei o quê. É verdade. O professor não pode exigir respeito, porque é o professor que tem que dar respeito primeiro. É uma doideira que está fugindo Na minha época eu do... tomei reguada, palmada e Eu comia lembro lápis com que pimenta. era milho atrás da porta para ficar de Lápis joelho com e ninguém pimenta. morreu. Eu ia lápis, ela passava no final do recreio, passava pimenta e botava assim na mesa. Quando chegava... E funcionava, não funcionava? Assim? Poxa, essa professora foi que eu aprendi a ler. Acho que não adianta.
Para aprender administração. Sabe o que você tem que fazer para poder agora ensinar administrativa? Traz um lápis com pimenta. Vai maricar os processo para professor. Também 10 mil. 10 mil. Não, você está pintando. Você deixa minha mãe. 30 anos. Cada perna. Tem gente de mandar lugar. Mas é sério mesmo, nas salas, antigamente, mesmo tempo que eu estudava, né, há 20 anos atrás que eu entendi mas assim, os professores não precisavam nem falar, olhavam para nossa cara e já cada um já se encolhia ali. Hoje em dia não. Hoje em dia, se o professor entrar na sala para chatear alguma coisa, o aluno já acha que é com ele, já quer partir para cima, uma doideira do caramba. E o professor não pode falar nada. Tá muito difícil, sala de aula tá muito difícil. O professor foi no celular, o pai foi lá, bateu no celular. Você soube, Matheus, esse caso recente do professor que é proibido, né, em sala agora o uso de celular. E aí o professor foi tomar o celular para poder entregar no final da aula. A menina avisou o pai chegou lá espancando o professor porque não podia ter mexido no celular da menina. Pior que ela. Isso foi pior que ela. Pai, segurar o pai, tu viu? É um absurdo. Que doideira, hein? Aqui, gente, é idade para os carros, tá? Sei que fosse o salário. É idade. E tá aqui, gente, desse limão sai uma limonada, tá? Mas isso é questão de prova com frequência e a gente vai... O ministro também não entrou com 5 anos? O Oi? ministro do STF também tem negócio de 35 anos, é isso? Não, Mas o nunca ministro do STF entra. ele não entra na idade, ele entra no cargo de privativo de Brasília Nato. Ah, Que eu vou trabalhar aqui. tá. Porque eu lembro da idade que a gente teve que Não, tem idade também. 35, Tem idade, sim. 35 a 60. Mas vai se a enquadrar em outra 75. coisa, você vai trabalhar. É, mas ele tá lá, entendi. no artigo do STF. Lá. Mas não, beleza. Tem idade sim, tá? É que eu lembro que são Só não 35 tem nesse também. capítulo aqui. Esse aqui. Mas tá certo. Esse continua ponto 4 ainda, né? Porque ele Oi? É, tô trabalhando. Olha só, gente. Então aqui tem as idades para cada carro desse, né? Como é que cai na prova? Vai vir falar lá, fulano, aí vai falar, por exemplo, brasileiro naturalizado, com 21 anos de idade, se candidatou a presidente da República. Nesse caso, a letra A, não poderá ser porque o cargo é privativo de brasileiro nato. Letra B, não poderá ser porque não tem idade para tal. É assim que vem, tá? Então, a primeira coisa é a gente saber a idade de cada grupo desses aqui. Eu tinha como hábito o seguinte, pô, vereador você está na memória, 18 é o mais rápido, né? É o menor cargo, o cara pode começar mais novo. Então, a gente está hoje demais. Eu sabia que governador e vice era sozinho com 30, então o restante eu fui com o tempo memorizando. Se vocês memorizarem essas coisas aqui, que são facinho, já vai matar 50% das questões. Tá legal?
Então essa aí é uma forma boa da gente decifrar. Agora, a gente vai trabalhar aqui também, aproveitando esse painel, a gente vai trabalhar os cargos privativos de brasileiro nato. O que é o brasileiro nato, gente? A gente vai ver lá nos artigos referentes à nacionalidade, na Constituição, falando de cargo privativo de brasileiro nato. Brasileiro nato normalmente tem 2 critérios. É o critério de sangue e o critério de local de nascimento, os sanguíneos e os sólidos. Tá? São 2 critérios utilizados. Então, aquele que nasce na República Federativa do Brasil, desde que os pais não sejam estrangeiros e estejam a serviço do seu país, são brasileiros natos. Então, o cara é estrangeiro. Vamos imaginar que vem um italiano e uma italiana, ou um italiano e uma outra nacionalidade, a mulher, eles venham para o Brasil, tá? E eles estejam aqui no Brasil a serviço do seu país. O filho nasce aqui, ele não será brasileiro nato, ok? Mas se eles não tiverem a serviço do seu país, os filhos serão brasileiros natos, ainda que de pais estrangeiros. Tudo bem? Então a gente tem que estar atento a isso. Mas mais importante aqui nesse momento é a gente saber quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Então olha só, por questão de segurança nacional, tem alguns cargos que não poderão ser ocupados ou por estrangeiros ou por brasileiros naturalizados, ok? O que é o brasileiro naturalizado? É que ele não era brasileiro nato, em algum momento ele pede a naturalização. Pode ser em português, pode ser um argentino, pode ser um italiano, pode ser um espanhol. Pediu naturalização, foi concedida, ele passa a ser brasileiro naturalizado. É brasileiro? É, mas é nato? Não. E a Constituição, como regra, não faz distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Como regra, não faz. Mas há uma hipótese que ela faz, algumas hipóteses, poucas, que ela faz distinção. E nessas poucas hipóteses está o fato de cargo que só pode ser exercido por brasileiro nato. Então, olha só, a gente vai ter presidente da República, não é um caso importante? É um cargo que eu não posso dar, por exemplo, um argentino naturalizado brasileiro. Imagina, gente. Não posso, né? Então aqui, ó, brasileiro nato. Se o presidente morrer, quem assume? Vice. Eu posso dar esse cargo para um brasileiro naturalizado? Na ausência do presidente e do vice, quem assume, gente? Senador? Não. Ó, olha só, esse é o macete, tá, gente? Você já sabe que morreu o presidente e o vice, não é? Faltou o vice. Ordem alfabética. Alexandre de Moraes. Não. É o presidente da Câmara do Senado? Não. Ordem alfabética. Ó, macete é esse, ordem alfabética. Presidente da Câmara dos Deputados. Ok? Presidente do Senado Federal. Presidente do Supremo Tribunal Federal, STF. Então, ó, a ordem é essa, tá? Está na ordem alfabética, ó. Crescente, né? C, S, E, S, U. Tudo bem? Não vamos esquecer mais, né? Então vamos lá. Faltou o presidente da República. Quem assume? Vice. O vice. Faltou o vice. Quem assume? Presidente da Câmara dos Deputados. Faltou o presidente da Câmara. Quem assume? Presidente do Senado. Faltou o presidente do Senado. Quem assume? STF. Tá tudo invertido agora. Tá tudo invertido, sempre de baixo pra cima. Pô. Mas para fins com constitucionais. vontade, não quero estar deve ser- no meio do problema. Na prática é outra coisa. Gente, Tranquilo, gente? Então esses cargos a parte aqui. de baixo pra cima, né? Oi? A parte
esses cargos, eles não podem ser cedidos a brasileiro naturalizado, porque são cargos privativos de brasileiro nato. Brasileiro nato. Então, no caso todo da sucessão, sempre... Exatamente por isso, exatamente pela importância do cargo, eles não podem ser concedidos a brasileiros naturalizados, só brasileiro nato. Lembrando que no STF são todos os ministros, tá? Não só o presidente. Tudo bem? Todos os ministros têm que ir junto. Todos os ministros são brasileiros natos. Tudo bem? Lá no Senado e na Câmara, só os presidentes. Então pode ter um senador brasileiro naturalizado? Sim. Pode ter um deputado federal brasileiro naturalizado? Sim. Agora, o presidente da Câmara pode ser brasileiro naturalizado? O presidente do Senado pode ser? Não. Fábio, e o Rodrigo Maia? Quem está falando? E a chilena? E a aqui da Câmara? Ele certamente não era. Chileno não. Ele pode ter nascido no Chile, né? Mas os pais a serviço do governo brasileiro. Então Tem uma confusão na época. Hã? Tem uma confusão, porque ele não podia. Mas não pode, assim, não pode, entendeu? Deve ter alguma outra solução jurídica aí, e não é, porque assim, se o Rodrigo Maia, ele pode ter nascido no Chile com um ambiente geográfico, mas se os pais dele estiverem a serviço do Brasil lá, ou se depois de alcançada a maioridade, a qualquer tempo, ele fizer o registro no órgão consular competente, pedindo a nacionalidade brasileira, será brasileiro nato. Então ele pode ter nascido geograficamente no Chile, mas a ele se aplica as regras de brasileiro nato. Vou te dar um exemplo, para tu não imaginar, tu pensar. Vamos imaginar que saiu aqui um par de diplomatas do Brasil e foi morar na Argentina. Chegou lá na Argentina e tiveram um filho, né? Esse filho, se os brasileiros tiverem, qualquer um deles tiver serviço do governo brasileiro, embora ele tenha nascido na Argentina, será brasileiro nato. Mas mesmo que não seja, se quando ele completar a maioridade, optar no Brasil pelo cargo de brasileiro nato perante os órgãos competentes, será considerado brasileiro nato. Então pode ser que geograficamente, eu não conheço o caso, pode ser que geograficamente o Rodrigo Maia ele tenha até nascido no Chile, eu não conheço essa situação, mas certamente chileno e nem brasileiro naturalizado ele não é, para ser esse presidente da Câmara. Entendeu? Ele não é um caso de dupla nacionalidade? Acho que eu acho que dele é porque tem dupla nacionalidade, não? Aí já muda. Porque aí ele é brasileiro nato e tem outra nacionalidade. Hein, Léo? Ela está falando aqui que pode ser o caso dele, que ela viu alguma coisa, dupla nacionalidade. Aí beleza, mas aqui ele é brasileiro nato. Entendeu? E tem a segunda nacionalidade. Por exemplo, vou te falar o meu caso. Eu sou brasileiro nato, mas tenho nacionalidade portuguesa. Eu posso ser presidente da República. Pô, mas o cara é português, mas sou brasileiro nato. Entendeu? Pode ser essa situação, tá? Tranquilo aqui, gente? Agora, tem mais? Tem, a gente já viu, ó, presidente tem que ser brasileiro nato, vice-presidente, ministros do STF, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, olha aqui, ó, oficial das Forças Armadas. Fábio, oficial da PM, não é Força Armada. A Constituição traz oficial das Forças Armadas. No caso general. Qualquer oficial, o major é oficial, Sim, sim. coronel é oficial, qualquer oficial das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, tá? Membros de carreira diplomática. Pode ter na prova, professor? Pode. Vou botar uma coisa no caderno de vocês.
Tem mais um. Ministro de Estado de Defesa. Aí a prova vem perguntando para vocês assim, ministro da Justiça, pode ser brasileiro naturalizado. Ministro das Relações Exteriores, pode ser brasileiro naturalizado. Ministro da Educação, pode ser brasileiro naturalizado. Ministro do Estado de Defesa, só brasileiro nato. Por quê? Esse cara não mexe com guerra? Esse cara não é o cara que vai fazer o comando das Forças Armadas a mando do presidente? Então esse cara tem muito poder na mão, esse tem que ser brasileiro nato. Tranquilo, né? Então olha só, presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Estado do Senado Federal, ministro do STF, oficial das Forças Armadas, membro de carreira diplomática e membro do Estado de Defesa. Essa galera aí, só brasileiro nato. Tá legal? Vamos colocar no caderno essa observação? Ó, mais lá na frente, na Constituição, se eu não me engano, artigo 220, 222, depois eu procuro, tem uma outra situação que é privativa de brasileiro nato, que são aqueles que são donos de empresa jornalística e de telecomunicação, tá? Exige que seja brasileiro nato ou naturalizado há algum tempo, mas esse cai com menos frequência. A gente vai se ater nesse momento a esses aqui, tá? Então coloca assim, são privativos de brasileiro nato os seguintes cargos: dois pontos, presidente e vice-presidente da República. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal. Ministro do STF. Oficial das Forças Armadas. Presidente do Senado. Vou repetir, tá, gente? Falei rápido, desculpa. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, oficial das Forças Armadas, membros de carreira diplomática e ministros do Estado de Defesa. Legal? Olha só, possíveis pegadinhas, tá, gente? Possíveis pegadinhas. Senador da República. Se não for o presidente do Senado, pode ser de brasileiro naturalizado. Deputado federal, se não for presidente da Câmara, pode ser brasileiro naturalizado. Ministro do STJ. O STJ é um outro órgão de cúpula do judiciário. Pode ser brasileiro naturalizado. A gente tinha até um ministro do STJ, Félix Fischer, que ele era argentino naturalizado brasileiro. Tá? Então, é possível no STJ que seja brasileiro naturalizado. No STF, não. O STJ é a segunda corte maior, tá? Tem o STF, aqui embaixo tem o STJ. Tudo bem? Pode falar aqui, oficial da Polícia Militar, oficial dos Corpos de Bombeiros. Não tem nada a ver, tá? Pode ser, e daí em diante. E outros ministros, né? Ministro da Justiça, ministro da Segurança Pública, tudo isso pode. Tá legal, gente? Tranquilo até aqui? A história de Rodrigo Maia está falando aqui, ó, que ele nasceu no Chile,
na época do exílio de seu pai, César Maia, sendo registrado no Consulado do Brasil em Santiago, que caracteriza brasileiro nato. Viu, Léo? O caso do Rodrigo Maia, ele nasceu no Chile, mas foi registrado no consulado brasileiro lá e é brasileiro nato. É porque assim, tem essas situações. Às vezes foi até bom o Léo trazer essa questão aí, porque às vezes num problema vai vir uma abordagem dessa, né? E a gente já tá preparado, tá? Mas valeu pela contribuição, foi boa a coisa para a gente poder trazer mais reflexão para a aula. Mas a gente sempre tem que ficar atento a isso, tá? Quando a gente for falar, eu não vou entrar aqui no tema, gente, para não entrar na aula de constitucional, porque tem uma professora aqui para isso, né? E é uma ótima professora. Mas certamente ela vai falar para vocês dos cargos da situação de quando um brasileiro é nato ou é naturalizado, né? E aí, assim, eu estou só dando um spoilerzinho, por quê? Se o cara nascer no Brasil de pais estrangeiros e esses estiverem a serviço do seu país, não serão brasileiros natos, tá? Mas isso aí ela vai falar com mais detalhes aí. Tranquilo até aqui? Posso apagar? Tem bastante conteúdo, não tem? E aí, ainda nesse ponto 4, nós vamos falar sobre direito de greve. O servidor público tem direito de greve? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Acho que não. Ó, a Constituição, essa dúvida a Constituição também teve, tá? A Constituição fala assim, é assegurado ao servidor público civil, atenção a isso, servidor público civil, o direito de greve. Nos termos Polícia militar não pode. de lei específica. A polícia civil não pode. Isso aqui, gente, lá no direito constitucional, se chama norma constitucional de eficácia limitada. O que é isso? Garante um direito, mas tem que vir uma lei para trazer aplicabilidade àquele direito. Enquanto essa lei não surge, aquele direito que a Constituição trazia não fica assegurado. Tudo bem? Então, o que acontecia aqui? Acontecia a seguinte situação. Servidor público civil, que nem vocês serão, vão passar por concurso. Amém. Amém, né? Recebam, né? Amém. Ou do Detran, ou do TJ, ou do município de Saquarema, ou do município de Iguaba, onde serve que vocês entrem, né? Vão ser servidores públicos civis. E aí, acontecia o seguinte, não tinha a lei específica, o Congresso Nacional não editava a lei de greve dos servidores públicos. E por conta disso, em tese, abstratamente, dificultava o exercício de greve do servidor público civil. E aí o que aconteceu? Começou várias categorias de servidores públicos quererem tirar a greve, que é um exercício legitimado pela Constituição, mas não conseguiam fazer porque o Congresso Nacional não fazia lei. Então o STF entendeu o seguinte, ó, não é por conta da falta de competência do Congresso Nacional, não é por conta da inércia legislativa, da omissão do legislador, que o servidor público vai deixar de exercer um direito que lhe é constitucionalmente garantido. Então, a partir de agora, o STF fala o seguinte, o servidor público civil pode exercer greve. Como não tem lei própria, ele vai utilizar a lei da iniciativa privada. Então, foi permitido ao servidor público civil tirar greve, exercer o direito de greve, mas usando como parâmetro a lei da iniciativa privada. Tudo bem até aqui? Então a lei da iniciativa privada fala, não pode ficar parado, não pode ter paralisação total, tem que ter um mínimo funcionando, não pode ficar paralisado por tanto tempo, tem que ter uma pré-determinação. Essas regras da iniciativa privada vão ser utilizadas para que o servidor público civil exercite seu direito de greve. Tudo tranquilo até aqui? Então a primeira questão que a gente vai fazer aqui é o seguinte, são todos os servidores públicos que têm direito de greve, sim ou não? Não. O militar está nessa? Não. Não. Não está.
Você não é cadeia. Militar não. Então aqui, ó. Militar não. É a primeira informação que a gente tira daqui. Não é? Só que depois começaram a acontecer algumas manifestações de greve dos servidores ligados a áreas essenciais, sobretudo segurança. Teve uma greve grande uma determinada vez, se eu não me engano, servidores da Polícia Civil e no Espírito Santo. Em São Paulo também teve. São Paulo também teve. Até teve uma confusão, a briga com a PM. Com a PM, isso aí, perfeito. O que aconteceu? Aí o STF passou a entender o seguinte, olha, uma área tão sensível como essa não pode ter direito à greve. Uma área deveras importante, sensível, que pode gerar um tumulto desproporcional, como a área da segurança, não terá direito à greve. Agora, para tal, tem algumas, para que não seja exercitado o direito de greve para a área da segurança, tem algumas condições. As entidades a quais pertencem aquelas agências de segurança, elas devem chegar com um acordo, elas devem estar em diálogo, elas não podem faltar com seus deveres de pagamento aos servidores públicos, por exemplo. Tudo bem? Então, como regra, as áreas de segurança não podem fazer greve. Tranquilo? Caiu na prova de vocês. É garantido ao servidor público civil o direito de greve. Por conta disso, os policiais civis podem exercer plenamente seu direito de greve, certo ou errado? Policiais penais podem? Não. Policiais federais podem? Policiais rodoviários federais podem? Não, está tudo na mesma regra. E guarda municipal? Agora também não pode. Também não pode. O STF, decisões recentes falam, guarda municipal também não pode exercer direito de greve. Eu tenho alguns amigos guarda municipal que falam para mim, pô, é engraçado, para fins de aposentadoria especial, ainda não me colocaram o guarda municipal falando como segurança pública. Então, o guarda municipal ainda não tem a aposentadoria especial, é uma redução, né, no tempo para coisa. Mas, para exercício de greve, eu sou segurança pública. Penalizar isso aí. Só que acontece, eu acho que daqui a pouco vai se consolidar essa situação. Tudo bem? Então vamos botar essa observação no nosso caderno para a gente ir para um intervalozinho. Oi? Está no ponto 4 ainda. Está no ponto 4. É que o ponto 4 eu fui desmembrando de vários assuntos, tá? Coloca assim. Isso aí coloca esse assunto. Coloca uma observação assim. Observação. Militares e agentes da segurança pública não podem exercer o direito de greve. Ponto. Para o STF, os guardas municipais também não têm, para o STF, os guardas municipais também não têm O direito de greve. isso, ponto. Para o STF, os guardas municipais também não têm o direito de greve. Tranquilo, gente? Vamos dar uma paradinha para quem quiser ir ao banheiro, alguma coisa, 5 minutinhos, a gente volta, tá?